Boa noite, Emanuel. Boa noite a quem nos acompanha na turma do bate-bola deste sábado, um fim de semana totalmente atípico para o Atlético. Hoje teve treino pela manhã e neste domingo também atividade. E no domingo com mais jogadores, porque alguns atletas tiveram folga de 2 dias após a vitória sobre o Botafogo. Fizeram uma atividade leve na quinta e foram liberados sexta e sábado. Casos do Alonso, do Igor Rabelo, Arana, Natan, Sacha, Savarino e Keno. Portanto, 7 jogadores tiveram esses 2 dias de folga. Amanhã, todos eles já se reapresentam para o treinamento. E com 1 dia de folga para os jogadores que atuam menos na temporada, mas também tiveram uma folguinha. Hoje já voltaram. Bueno, Zaratio, Johan, Marquinhos, Marrone, Caleb e Dylan. Foram 7 jogadores também, mas esses aí já tiveram hoje na Cidade do Galo. Hoje pela manhã, inclusive com uniformes novos de treinamentos, o Atlético que lançou o seu uniforme número 3, cinza, até surpreendeu, né? Porque o Atlético costumava ter o uniforme número 3 preto, agora é o uniforme cinza que foi lançado na última quarta-feira, mas tem também uniformes novos para os treinamentos na Cidade do Galo. E esses uniformes estrearam hoje lá, foram estreados hoje na Cidade do Galo. O Jorge Sampaoli, ele está contando, e foi manchete da turma do bate-bola, com 2 titulares que estão já na fase final de isolamento da Covid, para que estejam curados e não transmitam mais o vírus. São casos do volante Jair e do goleiro Everson. E o Everson agora, é muito importante o retorno dele, porque o Rafael, que foi titular e deu conta do recado, é bom goleiro, nos últimos 3 jogos, Rafael acabou testando positivo na última quinta-feira à noite. Agora o Rafael está em isolamento, mas o Everson está voltando no início da próxima semana ao lado do Jair, peça fundamental também nesse time do Atlético. Ainda não tem uma data definida para o retorno do Gabriel. Deve acontecer essa semana também, porque o Gabriel, zagueiro, foi o único até aqui do Atlético, dos atletas que apresentou os sintomas da Covid. Nesse caso, o isolamento não é só de 10 dias, passa a ser de 14 dias e mesmo assim, se o cara tiver sintomas, ele precisa ficar 48 horas no mínimo sem sintoma nenhum para ser totalmente liberado pelo departamento médico. Há uma expectativa de que isso aconteça esta semana também com o zagueiro Gabriel. Então o Sampaoli está aproveitando, Emanuel, agora com todo mundo a partir de amanhã, ele vai ter uma semana inteira de treinos para principalmente o recondicionamento físico desses jogadores. Eles ficaram aí 10 dias fora, 3 partidas que não puderam atuar, quase todos eles, e o Galo bem mais encorpado, uma semana inteira para treinamentos e também um time mais forte do que aquele que vinha jogando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Galo vai ter Everson de volta, Guga, na defesa, o Guga e o Everson, porque o Alonso, ele está suspenso, não vai poder enfrentar o Internacional, mas o Hever também está de volta, né? Então, Guga, Hever, pode jogar com Rabelo e Arana, uma zaga bem forte. O meio campo, voltando o Jair, pode até escolher, Jair ou Alan. O Jair vinha jogando mais, né? Com o Jair, pode ter o Alan Franco, já voltou, vinha sendo titular absoluto aí. Tem agora o Zaratio como opção no meio campo, pode até colocar no ataque o Vargas, com o Sacha e o Keno, até porque o Savarino é outro suspenso. Mas eu falei aí um esboço de time praticamente titular do Atlético para esse jogo contra o Internacional. E enquanto o Galo tem essa semana tranquila, Emanuel, o Inter joga hoje à noite contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira recebe o Boca Juniors. O jogo foi adiado, né, da Copa Libertadores, primeiro jogo contra o Boca em Porto Alegre. Então o Galo vai observar o Inter aí 2 vezes antes de enfrentar o Colorado Gaúcho. No domingo que vem, no outro domingo, dia 6, tem Galo e Inter, às 6h15 no Mineirão. E depois desse jogo contra o Galo, o Inter vai a Buenos Aires para o jogo da volta, contra o Boca Juniors. Então, enquanto o Galo tem tranquilidade para recuperar todo mundo, o Internacional em 2 frentes e vai pegar nada mais, nada menos que o Boca Juniors pela Copa Libertadores da América, e o Internacional, que a gente viu recentemente, vem caindo, né, de produção aí depois da saída do Eduardo Cudê, que deixou o Inter e entrou o Abel Braga, e o Inter já não é aquele mais. O Galo
tem tudo para devolver a derrota do primeiro turno que aconteceu lá em Porto Alegre, Manuel. O Internacional está jogando debaixo de uma cobrança muito grande da sua torcida. O Abel Braga, que tem uma história muito bonita, 7 passagens pelo Internacional, ainda não acertou o time e, para complicar as coisas, pegou a Covid, não está dirigindo a equipe. O Internacional, como você citou, essa sequência de jogos aí, todos eles muito difíceis, porque ele está em outras competições e o Atlético apenas no Campeonato Brasileiro. São 6h43, é a reunião da turma do bate-bola pela Itatiaia.